Fala pessoal, hoje estamos aqui para o nosso primeiro podcast e eu trouxe o Marcelo Prudências. Marcelo Prudências, para quem não conhece, é engenheiro mecânico, 17 anos no ambiente corporativo, trabalhou em grandes empresas aí e já são 8 anos à frente da Prudências Imóveis. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercado imobiliário no alto padrão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Marcelo, sabemos que você fez uma transição, já faz 7 anos para o mercado imobiliário, e eu queria saber como foi essa transição, o que te motivou a fazer essa transição. Você pode contar um pouquinho mais para a gente? Eu sempre tive afinidade com o empreendedorismo, né? No começo da minha carreira, eu iniciei no ambiente corporativo, acabei crescendo lá dentro e cada vez mais tendo benefícios e salário maior, aquele negócio todo do ambiente corporativo, e fui ficando, né? É, Depois de um tempo, essa chama que estava meio apagadinha ali do empreendedorismo começou a crescer de novo, né? Até porque já estava um pouco cansado do ambiente corporativo também, por um outro lado, né? E aí decidi migrar, né, de carreira e fazer essa transição para o mercado imobiliário. Legal. Você já começou no mercado de alto padrão ou você entrou no mercado imobiliário e depois você fez uma transição? Como que foi essa questão? Eu lembro que você comentou sobre a história da sua irmã, que tinha uma agência, né? Como que foi essa Isso. transição, assim? A minha irmã, ela tinha uma franquia imobiliária, né? Ela sempre me convidava, quando eu falava que estava querendo sair do ambiente corporativo, ela sempre me convidava para ser sócio dela nessa franquia. Mas eu não gostava muito do modelo de franquia, né? E um dia ela falou, olha, tem uma pessoa querendo comprar a minha parte na franquia, né? Porque ela tinha outros sócios. E eu falei, opa, agora eu tenho interesse, né? A gente montar a nossa, só nós dois, desde Uhum. o zero, né? Sem uma bandeira de franquia, né? A franquia é interessante no começo para quem não tem experiência, né? Mas no caso dela, ela já tinha experiência no mercado e eu já tinha experiência em estratégia, em processos, em gestão de pessoas. Então a gente juntou as duas forças, né, e montamos a nossa do zero desde o começo. Bacana. E a Prudências, ela já começou no alto padrão ou ela começou atendendo um maior índice assim, de imóveis? Já começou no alto padrão, porque essa franquia dela estava localizada no mercado de alto padrão também, né? Então a gente trouxe um pouco do networking que ela já tinha, somado com o meu, e decidimos iniciar já focado Já. nesse nicho de mercado. Legal. Bom, imagino que o alto padrão deve ter altos desafios, né? Então, poxa, o cliente é mais exigente. Como que vocês lidam com isso? O cliente de fato é mais exigente, como existe esse mito no mercado imobiliário? Quais são os desafios do mercado alto padrão hoje? Eu acho que o alto padrão, para um corretor que está começando, por exemplo, sempre no começo de qualquer atividade você tem é, dificuldade, porque você não domina o processo, você não domina o produto, o conhecimento de uma forma geral, né? E no alto padrão não é diferente, né? Agora, no alto padrão, por exemplo, uma casa de alto padrão que tem uma série de coisas que foram colocadas nela, que geram valor, né? Para o corretor e que está iniciando, ele tem que estudar aquilo ali, saber do que ele está falando, né? De entender de construção, entender de alguns produtos, né? Entender de assinaturas, por exemplo, no caso do mobiliário, que tem designers e tudo isso, né? Para poder sentar na frente de um proprietário, por exemplo, que tem uma casa de 5 milhões, que está achando que vale 6, e dizer para ele, olha, não vale por causa disso, disso, daquilo, né? Então você tem que ter base para poder argumentar, né? Já começa lá no comecinho do processo, que é na angariação, né?
Então, eu acho que o corretor novo ele tem que estudar bastante, ele tem que perguntar bastante, interagir com outros corretores que já estão na área no começo para poder crescer, se desenvolver, né, ir atrás do conhecimento, né, das habilidades para poder ter propriedade no que ele está falando, né, que não é uma mera demonstração de imóveis. Né? Com certeza, o cliente é exigente, ele sabe de muita coisa, então o corretor tem que estar sempre antenado a novidades, tem que saber sobre tudo referente a mobiliário, né? Então, e tem que tomar muito cuidado, né, com o cliente de alto padrão, ele de fato sabe do que ele está falando, né? Então, você tem que estar sempre um passo à frente. E aí, imagina, a pessoa construiu a casa dela, né? Ele sabe quanto que ele gastou em cada coisa, né? E ele dá valor naquilo ali, né? Tem que tomar cuidado com o que fala também, né, Exato. Marcelo? Tem que segurar um pouquinho o cliente alto padrão, né? Não dá para sair Exato. falando tudo que pensa. Eu já vi, inclusive, vários corretores perderem imóvel agora, não vai nem aparecer na live, mas por ter boca grande, assim, no imóvel, assim, começa a falar, e daí fala uma coisa que é pessoal ali, pô, esse vaso é feio, vamos tirar daqui, não, esse vaso aqui, pô, enfim, é um caso muito... Voltando para o cliente alto padrão, uma curiosidade, pelo que eles mais buscam no imóvel, o que eles procuram no imóvel, o que o cliente padrão procura, alto padrão procura? Eu acho que o ponto número 1 é a segurança, né? Hoje, a gente, infelizmente, a segurança pública do país, ela é precária, né? E a partir do momento que o cliente tem já um certo poder financeiro, ele tem que se resguardar, né? Imagina o seguinte, a partir do momento que ele começa a comprar coisas, ele compra um carro, por exemplo, né? Um carro chama muita atenção, um carro alemão, por exemplo, né? E não dá para ir para qualquer lugar com esse tipo de carro, né? Então, se você tem um imóvel que também chama atenção e você está chegando com um carro que chama atenção na rua, por exemplo, é algo que está ali bem perto de um problema de segurança, né? Então, o primeiro ponto é a segurança. Depois, cada família, cada cliente tem uma necessidade diferente, né? Então, voltando na questão do carro, às vezes a pessoa quer 6 vagas porque ele tem ali um carro de coleção, um carro antigo, um carro para final de semana, um carro elétrico agora, né, que está na moda, e assim por diante, né? Depois outra família quer que cada filho tenha a sua própria suíte e por aí vai, né? Então vai de cada família qual que é o requisito daquela família, né? Mas o ponto número 1, eu acredito fortemente que seja a segurança. Bacana. E esse pessoal, eu acredito que não existe financiamento. Existe financiamento para esse tipo de imóvel? Como que eles compram esse tipo de imóvel, Marcelo? À vista? Eles fazem... Como que é o formato principal de aquisição do imóvel alto padrão hoje em dia? Tem financiamento também. Quando a pessoa, o cliente, ele tem um dinheiro que aplicado na empresa, ou investido na empresa, melhor dizendo, né, ele gera um resultado muito grande, né? Então, você coloca na empresa e aquele dinheiro investido no capital de giro, né, e dobra de tamanho a cada X meses, né? Então, em alguns casos, eles não querem tirar o dinheiro do capital de giro, porque o dinheiro do financiamento imobiliário é um dinheiro que os juros é relativamente barato comparado com essa taxa de retorno que ele tem no negócio dele, né? Então, tem alguns casos que tem financiamento. A maioria quer comprar ou parcelado direto com o proprietário, né? Ou, eventualmente, tem alguma permuta ali para dar no negócio, né? Parcelado direto com o proprietário, a gente já vai para uma solução que tem já dentro dos cartórios, né, oficial, que é a tal da cláusula resolutiva, né? Então, o cliente parcela ali em 6, direto com o proprietário, sai de lá com uma escritura pública, né? Onde está escrito lá que ele vai pagar parcelado e o imóvel vai ser dele depois que ele terminar de pagar.
Bacana, 6 parcelinhas de 1 milhão, tá tudo certo. Depende de Simples cada assim. caso. Legal. E, bom, a gente sabe que o primeiro contato que esse cliente geralmente tem com o imóvel é através de anúncios imobiliários, né? Seja eles em redes sociais ou em portais. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da importância da foto, do vídeo, o que isso representa num anúncio imobiliário hoje em dia. Qual a Uhum, diferença? Não sei se você tem um número para isso, qual o percentual de aumento que uma foto pode trazer para um anúncio. Acho que você uhum, pode compartilhar um pouquinho mais. Eu sei que você investe em material profissional já faz 7 anos. Eu garanto que você tenha colhido bons frutos disso. Queria que você uhum, contasse um pouquinho mais do destaque que isso tem dado para o teu anúncio, a relevância, o que isso mais uhum. traz para ti. A foto e o vídeo, para mim, é o pilar número um do anúncio, né? Ele, acho que um anúncio qualquer que seja, ele tem que atrair, né? E a foto é o que atrai, né? Chama atenção, né? Tá bonito aquilo ali, né? É, na rede social, por exemplo, né? O cliente está rolando e de repente ele para ver aquilo ali, né? Então é o fator número um, né? Quando a foto não é profissional, o vídeo não é profissional, para mim é o primeiro tiro no pé que alguém está dando naquele anúncio, né? Porque não vai vender, a pessoa não vai nem clicar no anúncio, né? Se não tiver isso daí, que é o básico, né? Depois, de um outro lado, eu não tenho a medição de qual que é a diferença do com foto profissional para sem foto profissional, porque eu só faço foto profissional. Porém, eu sei que tem muitos imóveis que eu angario porque a pessoa viu que o meu anúncio estava bem feito, que tinha foto profissional, vídeo profissional. Então, eu faço anúncio de um imóvel e o vizinho do lado fala, opa, quero anunciar com você também, porque estou gostando do tipo de vídeo que você está Legal. fazendo, com drone, com isso, com aquilo, e, e aquilo ali chama atenção, né? Então, eu sempre fui a favor do ciclo virtuoso, né? O, você investe, né, em fotos e vídeos profissionais e aquilo ali te gera mais negócios, mais visibilidade, né, e traz mais, no meu caso, angariações. Legal. Então a foto ela não tem só o poder de venda do imóvel, então ele te traz leads também. É um formato de angariação, né? Eu costumo falar isso também nas palestras, às vezes o corretor não me leva muito a sério, mas eu acredito que a foto tem esse poder sim, porque veja bem, eu como proprietário, eu estou o tempo todo reparando, né, no atendimento que eu estou recebendo do corretor. E essa questão da foto profissional, o proprietário ele não tem ideia de quanto custa uma foto profissional. Ele imagina que seja muito mais caro. E ele, quando vê o corretor dedicando uma equipe profissional para o imóvel dele, o que ele pensa, né, é que aquele corretor está dando o devido atenção que o imóvel dele merece. Uhum. E certamente, quando ele precisar indicar, ele vai lembrar do corretor que fez um bom trabalho para ele, né? Então, Uhum. você já até acabou com metade das minhas perguntas, porque era justamente sobre isso. Então, voltando aqui, questão de rede social, Marcelo, como que você trabalha hoje? Tem uma diferenciação para o mercado alto padrão ou é o básico bem feito ali para todos os imóveis? Acho que no mercado alto padrão você acaba gastando mais, porque o tempo, primeiro, o tempo de venda do imóvel ele é um pouco maior, né? É, imagina o seguinte, num imóvel menor, às vezes a pressa também é maior, né? No imóvel de alto padrão, às vezes o imóvel já é o segundo imóvel, o imóvel de praia, por exemplo, entendeu? A pessoa não tem pressa para comprar, ela quer Uhum. fazer uma boa compra, uma boa escolha, né? Se for um imóvel de veraneio, por exemplo, né? Se for a própria casa, ele vai sair de uma casa que ele já está e ir para uma casa maior, né? Por exemplo. Então, esse tempo de escolha, né? Porque é uma mudança significativa, né? Não é algo Sim. pequeno que você está comprando. E para a imobiliária, o investimento é maior, porque fica mais tempo, às vezes, na prateleira, tem que colocar mais dinheiro para aparecer mais, né? Do que imóveis de menor valor, que às vezes a pessoa vai ali, financia, já está comprado e está tudo certo e já
e já vamos para o próximo. O processo de venda ele é mais demorado, então isso é perigoso para o corretor que está começando, né? Qual dica você poderia dar para um corretor que está iniciando e gostaria de ter alto padrão? Você já deu uma primeira dica falando que o processo de compra de um imóvel alto padrão ele é mais demorado, você tem que ter um caixa, né, para se garantir ali por um tempo que você não sabe quanto vai demorar. Uma média hoje de venda do imóvel padrão, qual que é a média de tempo de venda, Marcelo? Então, a venda do imóvel de alto padrão tá bem ligada também ao segundo pilar, né, que é o preço. Né? Então, um pilar é as fotos, o anúncio, etc. O outro é o preço. Né? Então, quando o imóvel está próximo do preço real que ele vai ser vendido, né, o anúncio está próximo desse preço, né, aquele imóvel vende mais rápido. Então, já teve imóvel que eu vendi numa semana, teve imóvel que demorou 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? E por aí vai. Então, depende muito da relação ali de preço com o mercado, né? No que tange o corretor que está iniciando, eu acho que é assim, no mercado de alto padrão, tem uma coisa que eu chamo que é qualidade percebida. Né? O cliente ele entra numa casa, vamos dizer assim, de 3 milhões e ele entra também numa de 4, porque ele consegue comprar se ele esticar um pouquinho mais. Ele entra, imagine que ele está vindo lá ali de um apartamento de 1 milhão e pouquinho, né? Indo para uma casa. Na casa você tem coisas que você personaliza, que até mesmo na estrutura como um todo, né, na construção da casa, que no apartamento, vamos dizer assim, é tudo padrão. Né? Estou pegando esse exemplo que acho que fica mais claro. Né? Então, o corretor, ele tem que conhecer do que ele está falando para poder apresentar, não apresentar isso aqui é a cozinha, isso aqui é a sala, né? Apresentar as coisas que o cliente não vê, porque quando ele entra no imóvel, ele entende, ele percebe, o que eu chamo de qualidade percebida, né? Ele percebe que aquilo ali tem algo a mais, né? Mas eventualmente ele ainda não tem base para dizer. Alguns têm, porque estuda, vê coisas de arquitetura, já no apartamento dele ele tinha colocado um monte de coisa com assinatura, por exemplo, mas outros não. Né? Então, qual que é a diferença que faz com que essa casa custe 1 milhão a mais que a outra que a gente acabou de ver? Né? Então, o corretor ele tem que conhecer do que ele está apresentando. Né? Ele vai ter que falar, olha, naquela casa ali anterior, a esquadria era de um jeito. Nessa aqui já é com vidro duplo, com PVC, tem uma melhor acústica, um melhor isolamento térmico, né? É um item que é o item único mais caro da obra, se você for construir. Então, essa daqui dessa casa custa o dobro da outra, entendeu? Então, a pessoa, na hora que ela está visitando, ela não percebe aquilo. Então, o papel do corretor é mostrar essa diferença. Legal. Né? Por exemplo, um outro exemplo que eu dou, a pintura, né? Então, você vai pintar uma casa ali, você paga 30 mil para pintar por fora, mas se você coloca revestimentos, né, que podem iniciar ali com ripado, por exemplo, depois ir para até mesmo pedra, né, a coisa vai ficando mais cara. Então, de repente, você está na frente de uma parede, de uma fachada ali que tem 30, 40, 50 metros quadrados, que para pintar custa 10 vezes menos do que para revestir. Então, esse valor, o corretor de alto padrão tem que saber mostrar, né? Ele tem que ter conhecimento, tem que entender de construção, tem que entender de produtos, né? A pessoa monta uma casa de 5 milhões, por exemplo, depois ela vai mobiliar aquilo ali, né? Então, você pega, por exemplo, uma cozinha, né? Uma cozinha de uma determinada empresa, ela tem garantia vitalícia, né?
Então, para o resto da vida, a pessoa vai ter aquela cozinha ali com manutenção, com pós-venda, né? Então, a pessoa tem que saber apresentar a diferença daquele imóvel para o outro anterior, né? Bacana. E por aí vai. Show. Agora, essa é uma curiosidade minha, tá, Marcelo? Compartilha com a gente um pouco do teu dia a dia. Eu sei que deve ser muito corrido, o dia a dia do corretor geralmente é corrido e outro padrão eu imagino que seja um pouco mais. Como você faz para estar no meio desse pessoal que tem poder aquisitivo maior para fazer uma compra de um imóvel de alto padrão? Como que você procura teus clientes? Como é essa tua questão assim com o mercado? Como que é o teu dia a dia? Uma coisa muito importante é o seguinte, nesse mercado, o relacionamento e a indicação têm um peso forte na quantidade de negócios que você realiza, né? Então é muito importante estar presente e se relacionar, né, com pessoas do mesmo padrão, né? Então é importante para quem quer entrar nessa atividade ter relacionamento, buscar fazer atividades, né, para interagir com as pessoas, né? Tem que ser, claro, atividades que você gosta, que você tem familiaridade, De forma né? natural, né? Sem De forçar forma nada natural, também. sem forçar nada, para você poder eventualmente fazer um negócio, né, junto com uma pessoa que pode até virar teu amigo ali, né, mas de forma baseada no relacionamento, em alguns casos, em outros indicação, porque você fez um atendimento, por exemplo, muito se fala por aí, né, tem muita gente falando na internet, né? Muita gente dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas acho que o grande pilar da indicação é o reconhecimento. Quem faz o reconhecimento não é você que vai receber a indicação, é quem está te dando a indicação, né? Porque se ele deu a indicação para você, se ele te indicou, significa que ele reconheceu você como um especialista no mercado, né? Então, quando alguém te reconhece como um especialista no mercado e te indica, significa que ele percebeu o valor em você, né? Ele entendeu que você é alguém que entende daquele negócio, que você sabe do que está falando e você vai atender a pessoa que ele indicou muito bem, né? E também tem uma parte disso tudo que mais do que o negócio, né, a gente buscar ajudar a pessoa a conquistar o que ela quer, né? Além da comissão, né? Além de pensar na Exato, comissão, fazer a conta do que vai comprar com a comissão, é ajudar a resolver o negócio que vai acontecer de exato, forma natural, né? exato. Porque daí a pessoa vê que você está fazendo ali algo sem empurrar, algo baseado na ética, né? Transparência, né? Por exemplo, já vendi imóvel grande, mas que tinha uma série de problemas, né? Então a pessoa tinha dívida com o IPTU, tinha problema de herança porque o patriarca faleceu e eles não tinham dinheiro para atualizar ali o negócio, etc. Mas no momento zero que o cliente entrou em contato, ou eu entrei em contato com ele, eu já passei de forma transparente, ó, esse imóvel tem isso, 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 isso. E tem cliente que gosta de comprar imóvel com esse tipo de problema, porque ele vai conseguir pagar mais barato e está tudo certo, entendeu? Mas você ser transparente desde o começo, buscar a ética, Sim, sim. né, vai te trazer também um reconhecimento nesse mercado, né? Legal. Eu acho que quem pisa fora da casinha rapidamente é excluído do mercado, né? Porque cada vez mais as pessoas querem um corretor de confiança, né? Querem alguém que venha indicado por outra pessoa,
né, para fazer um bom trabalho. Não interessa se ele vai comprar um imóvel que está quase indo para leilão ou se é um imóvel que está tudo certinho. Legal. Bom, eu imagino que em 7 anos você já fez muita transação imobiliária. Eu tenho uma curiosidade. Qual foi o imóvel de maior valor que você vendeu até hoje e como foi que você conquistou esse cliente? Como ele chegou até ti? Se foi por anúncio, foi por outdoor, que eu já vi vários outdoors seus por aí, espalhados Aham, pela cidade. Qual foi a maior venda e como chegou esse cliente até você? aham. Eu já vendi imóvel de 7,5 milhões, por exemplo, uma casa. O cliente veio por indicação, nesse caso, né? Já vendi imóvel na planta de mais ou menos esse valor também. Você imagina o seguinte, comprar um imóvel na planta já é um negócio que gera um pouco de apreensão, né? Você fala, pô, será que eu estou arriscando demais aqui? No longo prazo, né? Vai demorar 3 anos aí. Eu não vou ter problema, né? Então, eu acho que poder confiar em alguém, né, que foi indicado já já tem um peso significativo, Com né? certeza. Eu até estava falando contigo agora há pouco, né, sobre isso. Eu saí de zero, né, do primeiro cliente na época lá, até 2.000 clientes. A gente não gastou nenhum real até hoje de marketing. Então agora entrou em uma nova fase da empresa onde a gente está fazendo investimento em marketing, mas até aqui a gente veio somente com indicação. Então, Uhum, prestando um bom serviço, ágil para o cliente, porque a gente entende que isso é um diferencial para ele, prestando um bom serviço de fotografia que diferencie, que o cliente veja valor, como você falou agora, que teu imóvel destaca, que teu imóvel vende, certamente você vai voltar. E certamente quando algum outro colega da sua profissão pergunta, você tem o prazer de indicar quem te atende bem, né? Então uhum. a gente também tem esse orgulho em falar que saiu de 0 a 2.000 assim só com indicação. É o lead mais barato que se pode ter e é o melhor, porque ele já vem convencido a Exato. fechar com a gente, né? Esses dias eu vi que você estava num evento falando sobre tendências do mercado imobiliário para 2024 e 2025. Queria saber um pouquinho mais, conseguir dar uma resumida para a gente aí do que a gente pode esperar do mercado de alto padrão para os próximos anos. Aham. Hoje a gente tem aí uma série histórica, né, que vem acontecendo do ano passado para cá. Então, o ano passado a taxa Selic bateu 13,75, né? Então, foi o maior valor aí nos últimos 3 anos, 4 anos, né? Subiu muito. Junto com a taxa Selic, sobe a taxa de financiamento, por um lado, né? E quando sobe a taxa de financiamento, diminui a quantidade de pessoas que pode financiar. Por exemplo, para financiar 1 milhão, quando a taxa Selic estava baixa, você ia pagar uma parcela de 7 mil reais, né? Para pagar uma parcela de 7 mil reais, você precisa ter uma renda mínima de 21 mil reais, né? Que é 3 vezes o valor da parcela. Quando a taxa Selic estava a 13,75, a taxa de juros de financiamento bateu a casa dos 12%, né? O mesmo 1 milhão tinha parcela de 13 mil reais, né? E aí a renda para financiar passa de 21 para 39, né? Com isso diminui a quantidade de pessoas que podem financiar, né? Um mesmo imóvel, né? Ou o mesmo valor de 1 milhão, né? Diminui a quantidade de famílias que podem financiar. Isso aí por um lado do financiamento. Por outro lado, tem a questão das pessoas que não precisam financiar. Elas têm 1 milhão, mas aquele 1 milhão, quando a taxa Selic está alta e a taxa de juros está alta, ele passa a ser um investidor, né? Ele coloca no mercado financeiro, né? Na renda fixa, por exemplo, né? Não precisa nem ir para a renda variável. Na renda fixa, ele consegue tirar lá o famoso 1% ao mês, né? Então ele fala, eu não vou comprar nada por enquanto, porque eu deixo meu dinheiro aplicado numa renda fixa e eu tiro 1% ao mês sem fazer nada, né? Fico de braço cruzado. Por que eu estou falando isso? Que é mais relativo a 2023. Porque já se passaram 6 reuniões consecutivas do Banco Central, né?
que a taxa Selic baixou de meio ponto em cada reunião. E essa trajetória, ela foi prevista ano passado pelo Banco Central, né? Era uma linha tracejada no gráfico, né? Ou seja, uma linha previsional, e aconteceu exatamente o que o Banco Central previu, certo? Então a taxa Selic chegou ao nível de 10,75 após 6 reuniões consecutivas. Daqui para frente, a projeção é que a gente vai chegar em 9% de taxa Selic no ano de 2024, no final do ano de 2024, e em 8,5% no final de 2025. Quando isso acontecer, existem medições para isso daí de intenção de compra, né? E é muito baseado no valor anterior da taxa Selic, né? Que a gente vai passar de hoje 13 milhões de famílias com intenção de compra para 15, ou seja, vai ter um delta de 2, né? Nesse meio tempo, né? Isso, famílias que têm intenção de compra, que eventualmente vão financiar, né? Ou seja, vai aumentar a quantidade de gente que vai comprar, né? Acho que 2024 e 2025 é a virada da curva, né? 2023 andou muito de lado, porque os juros veio subindo, né? Desde a pandemia lá, 21, 22, veio subindo a taxa, né? E veio diminuindo a demanda, né? Então, por exemplo, em uma dada época em que a taxa de juros estava para financiar estava 7%, a gente, que era em 2021, a gente, no Brasil, pessoa física financiou 16 bilhões de reais, né? E agora, no final de 2023, desculpe, com a taxa alta, né, a taxa de juros para financiar acima de 10, baixou para 10 bilhões. Então a gente perdeu 6 bilhões em financiamento, né, com essa mudança da taxa de juros. Então o cenário, historicamente, sempre mudou no mercado imobiliário quando a taxa Selic baixou para baixo de 2 dígitos. Né? Quando ela baixou para baixo de 10, o mercado imobiliário ficou aquecido. Seja porque as pessoas vão financiar mais, seja porque as pessoas vão trazer o dinheiro do mercado financeiro para o mercado imobiliário, que ele está sempre migrando. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você falou ali sobre a importância das indicações, das recomendações, para mim, pelo menos, ficou muito claro que é um diferencial na abordagem do imóvel, da venda do imóvel de alto padrão. Então, se em outros mercados você vê um esforço muito grande dos corretores se promover, no imóvel de alto padrão, na venda de alto padrão, tem muito mais valor, muito mais peso, quando essa promoção ela vem a partir de uma recomendação. Né? Uma dúvida que eu tenho, e que pode, de repente, ser até em um case que a gente está tentando trazer, quando não vem por uma recomendação e não vem por um anúncio, como que é a tua abordagem, como que é o teu approach para trazer alguém que você está ali, de repente, jogando um tênis, alguma coisa assim, como que vai de uma coisa, às vezes, informal para uma venda? Uhum. Já aconteceu? Eu acho que assim, no dia a dia das coisas que você está fazendo, as pessoas têm que saber o que você faz, né? Esse é o primeiro ponto. E na troca de conversas, eu particularmente gosto de perguntar o que a pessoa faz. E quando você pergunta o que a pessoa faz, ela normalmente te pergunta depois o que você faz. Acho que esse é um primeiro passo de uma conversa normal, né? Cada um gosta de conversar de um jeito. Eu gosto de conversar desse jeito, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma empresa, eu gosto de saber o que essa empresa faz. Eu tenho afinidade com isso também, porque fui engenheiro, né?
Então, eu gosto de saber como que funciona a empresa, como é que está indo a empresa, qual que é o produto, né? E também, geralmente eu pergunto, onde você está morando, né? Porque a pessoa fala, né? Ah, estou morando perto da empresa, estou morando isso, estou morando aquilo, né? E aí a gente chega de forma natural nessa conversa, né? Do mercado imobiliário, dos próximos passos, né? Do que a pessoa quer fazer, né? E eu confirmo isso, porque eu fiquei 15 minutos conversando com o Marcelo, foi exatamente isso que a gente falou, né, Marcelo? Agora há pouco, queria saber como que está a empresa, quais são os próximos passos, né? É muito bacana. Outra dúvida que eu tenho, rapidão. Por exemplo, para quem compra um imóvel quando a taxa está alta, depois tem uma queda de taxa, essa pessoa consegue refinanciar isso? É fácil esse procedimento? Como que funciona isso no mercado? Uhum. Existe a portabilidade, que chama, né, no sistema financeiro. As regras mudam ao longo do tempo, mas de uma maneira geral, você consegue fazer a portabilidade de um banco para outro. Legal. Né? Então, evidentemente que nesse caso específico é super importante pegar uma pessoa que lida com financiamento no dia a dia, né? Essa é a importância do especialista, né? Quem faz financiamento no dia a dia, né? Seja um correspondente bancário, seja um despachante, né? Ou seja um open bank, por exemplo, alguém que está no dia a dia fazendo aquilo, ele vai ter a resposta, né? Se dá para fazer, se é bom fazer, se vale a pena, se não sei o que, etc. Mas normalmente dá para fazer a portabilidade depois de um tempo, né? E trazer aí para uma taxa melhor. Eu sou um desses. Marcelo, para encerrar nossa conversa, qual recado você dá para quem está assistindo esse vídeo hoje aqui e quer ingressar no mercado de alto padrão? Um corretor que está iniciando no mercado de alto padrão e tem algum recado, alguma coisa que você gostaria que tivessem dito para ti no começo? Eu sempre falo para a minha equipe, né, que é assim, ó, os corretores que têm melhor resultado são aqueles que são protagonistas, né? Assim como nas outras atividades, qualquer que seja, né? Quem é protagonista chega na frente, faz acontecer, né? E o que eu sempre falo para eles, procura em tudo que você faz, né? Fazer aquele 1% a mais, né? Esse 1% a mais no mercado imobiliário, se você fizer ele, você eventualmente vai ter o dobro de resultado, né? Eu vou dar um exemplo. A pessoa recebeu indicação de um cliente ou até mesmo um amigo. Falou, você está no mercado imobiliário agora, está começando, vou te prestigiar. Arruma para mim um apartamento no prédio X, né? O teu amigo vai vir junto contigo, né? Você está começando, ele quer te ajudar e tudo isso. E imagina o seguinte, isso é um caso real. O amigo estava buscando no prédio X, né? Prédio X, local Y, é esse aqui que eu quero, já defini, porque a pessoa começa a procurar, não sabe se vai para o sobrado, para o apartamento, sei o que, depois ele diz, eu quero nesse prédio. Beleza. Para o corretor já tem um quarto da comissão ali que está garantido, porque ele vai vender para o amigo, né? O amigo vai comprar com ele, né? Uhum. Agora, a partir do momento que ele fez o 1% a mais, ele ganhou a outra parte da comissão, que é a parte da angariação, né? Então ganhou mais um quarto, por exemplo, da comissão, ganhou o dobro de comissão se ele angariar, né? Então, por exemplo, em um determinado momento, um corretor nosso recebeu esse amigo, olhou no prédio, achou 3 anúncios naquele prédio, identificou uma pessoa que mora no prédio, que era conhecida dela, não era tão amigo assim, mas era conhecida. Falou, olha, eu tenho uma amiga querendo comprar nesse prédio, queria saber se você consegue me ajudar e colocar no grupo, né,
perguntar quem quer vender e tal, que eu tenho um amigo querendo comprar nesse prédio. Então foi lá, angariou e vendeu, fazendo 1% a mais, né? Poderia ter ficado sentado na frente do computador, só mandado o link de outras pessoas, outros imobiliários, ir lá fazer parceria e ganhar metade da comissão. Ganhou o dobro fazendo 1% a mais. Né? Esse 1% a mais vai te gerar mais experiência, mais conhecimento, né? Exemplo, às vezes você passa o ano inteiro e não leu nada sobre o assunto, não estudou nada, não estudou acabamentos, não estudou sobre imobiliário, não estudou sobre tecnologias construtivas, fez nada. A outra pessoa reservou 1 hora por semana, 2 horas por semana, fez aquele 1% a mais. Não tem o que fazer, chega no final do ano, ela estudou 50 horas a mais que você, 100 horas a mais, ela fez um curso, ela se desafiou, né? Ela vai dar mais resultado. Então, a minha mensagem para o corretor é: faça 1% a mais que o resultado vai vir, você vai estar dentro do ciclo virtuoso. Show. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui o primeiro podcast, espero que seja o primeiro de muitos. Marcelo, queria te agradecer por estar fazendo o projeto aqui com a gente, o primeiro convidado, assim como o meu primeiro cliente alto padrão. Você me possibilitou começar as casas, a primeira casa de 1 milhão que eu entrei foi uma que você me possibilitou. Eu te agradeço a parceria, que já vem de longos anos aí. Desejo muito sucesso no mercado imobiliário. Tenho certeza que com o trabalho que você vem produzindo aí é automático. Queria que você deixasse seu contato aí para quem estiver assistindo e tiver interesse em procurar, quer comprar imóveis alto padrão. Deixe seus contatos aí, por favor. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é um orgulho estar aqui, né? Falando sobre o mercado, né? E ter recebido esse convite. Hoje, para ver os nossos imóveis, você pode pesquisar na internet Imobiliária Prudêncios, né? O site é prudencios.com e o meu contato é 41 9802 2828. Beleza, acho que o editor depois coloca, depois aqui na parte final, né? Eu espero que ele corte essa cena também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.